O vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, já infectou, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, até o começo de julho, quase 11 milhões e meio de pessoas pelo mundo e matou mais de 500 mil. São números assustadores de uma doença para a qual ainda não existe vacina preventiva e nem tratamento comprovado. Por outro lado, sabemos que esse vírus devastador não resiste à água e sabão e nem ao álcool 70%. A boa higiene, sempre importante, agora mais do que nunca tornou-se caso de vida ou morte. Provavelmente, todo mundo está lavando mais as mãos, com mais cuidado e desinfetando mais as coisas. Mas uma mania de limpeza exagerada pode ser o sinal de um transtorno mental? Quem vai nos explicar isso é Lia Silvia Kunzler, psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental da Universidade de Brasília. Olá, Lia, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar conosco aqui desse programa Cidadania. Eu gostaria de agradecer o convite. Desculpa, te interrompi. Não, que nada. Então, eu começo perguntando qual é a diferença, o que pode ser um sinal de alerta entre uma limpeza, uma vontade de limpeza saudável e uma mania que já preocupa? Exatamente. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizá-los, pela iniciativa, porque tudo que nós pudermos veicular para ajudar as pessoas a lidarem com esse momento difícil para a população mundial, realmente é muito bom, Então, essa é a questão, até quando a Roberta diz, Então, assim, temos várias pessoas infectadas, várias pessoas que já faleceram, mas é uma doença que, apesar de tudo isso, nós temos formas de prevenir antes de nós termos a vacina disponibilizada. E aí, realmente, o que é isso? Assim, o que seria uma coisa de nós termos preocupação, que deixa de ser uma limpeza adequada e necessária e passa a ser uma possibilidade de uma doença? Então, normalmente, nós utilizamos na terapia cognitivo-comportamental e na terapia comportamental dialética, nós procuramos usar recursos visuais para as pessoas lembrarem em momentos de maior aflição o que pode fazê-las ajudar a regular suas emoções. Então, por isso que nesse quadro tem essa pirâmide de William Glasser. Ela é uma pirâmide que traz, ele é um psiquiatra, ele não é da TCC, mas ele chama a atenção que o nosso cérebro aprende quanto mais nós fazemos as coisas, resumimos, repetimos. Então, esse também é o risco. O cérebro da pessoa que tem uma tendência a um transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, ou um quadro mais ansioso, vai ter uma possibilidade maior de estar fazendo cada vez mais coisas, e muitas vezes de forma exagerada. Então, quando é um hábito exagerado, a palavra exagerada já diz que é demais. Uma coisa é limpar, cuidar, outra coisa é demais. Então, eu usei uma régua só para ficar mais claro, Então, como se a pessoa fizesse zero limpeza, não limpa nada, 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 e aqui 100% de limpeza. Só que quem tem a ansiedade fora de controle, ela vai limpar o máximo que ela pode, mas vai continuar fazendo porque ela acha que ainda não é necessário. Então, é essa questão de nós procurarmos estar em equilíbrio, em algo que nos deixe em segurança, mas sem exageros. E aí também nós usamos o galheteiro, porque assim, as emoções estão para a saúde mental, isso aqui é um galheteiro até da Imaginário, assim como os temperos estão para a culinária. Então, se nós colocamos muito tempero, nós não sentimos o gosto dos outros que tem mais na receita, E na nossa emoção a mesma coisa. Se nós estivermos com a emoção em desequilíbrio, nós não pensamos mais de uma forma equilibrada. Então, seria esse o cuidado, é o excesso, o exagero. Quando a gente fala em mania, nem só de limpeza, a gente pensa em toque, obsessão e compulsão. Seria esse o transtorno que mais afeta, ou existem outros também que podem ser, da qual a mania pode ser um sintoma?
É que, na verdade, a parte de obsessões, muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho a obsessão de limpeza, né? Obsessão é o que vem em forma de pensamento e a compulsão são os rituais, nesse caso de limpeza, mas de qualquer comportamento. Tanto é que uma das questões é as pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo, nesse momento de maior ansiedade, elas podem apresentar comportamento agressivo, podem passar a abusar de bebida alcoólica, a comer em excesso, a ter outros comportamentos compulsivos, né? Agora, a parte das obsessões, então, os pensamentos obsessivos, não vem só um pensamento, ele é chamados pensamentos intrusivos, eles invadem a nossa cabeça. E muitas vezes não são pensamentos, são imagens. Então a pessoa assiste ao jornal onde está lá, são as covas coletivas, caixões empilhados. Então, quando ela lembrar da doença, Covid-19, é isso que o cérebro dela aciona. Ele liga a isso. E aí ela fica cada vez mais atordoada, digamos assim, né, com mais imagens, mais coisas que a deixam fora do equilíbrio. Então, isso é uma coisa importante de nós prestarmos atenção, que a gente usa também a ideia de um semáforo, né? Quando nós estávamos fora da pandemia, em alguns momentos nós estávamos no verde, livre. No amarelo, quando a gente começou a ouvir falar, olha, tem um vírus, começou na China, está vindo, né? E aí no vermelho é quando realmente, tanto é que algumas cidades usam, né? Tá de alerta vermelho, quer dizer, lockdown, maiores restrições, mas algumas pessoas que são mais ansiosas, elas já não estão no verde, na história de vida delas, né? Elas já têm um perfil ansioso. E que isso fez crescer, é como se a água estivesse subindo, né? Então isso está fazendo crescer. E aí a pessoa muitas vezes não está no amarelo, ela fica constantemente no vermelho. E aí ela vive em função disso. Então esse é o cuidado que nós temos, né? Com o exagero, com a preocupação excessiva, né? E aí também... Diga, pode falar, Roberta. Quando você fala em exagero, esse seria, então, um sinal, assim, uma coisa, quando é uma coisa que atrapalha a sua vida, Exatamente. Esse pode ser... Exatamente. Se nós pegarmos a mesma régua, né? Então, para a psiquiatria, algo só pode ser considerado doença se tomar um tempo significativo da sua rotina. Senão não é uma doença, né? Porque essa é uma questão na saúde mental, é tudo muito tênue. Chorar... Tá ok, quem não chorou na vida, mas passar o tempo inteiro chorando, vamos investigar uma depressão. Querer ter um cuidado maior com limpeza no momento onde tudo está girando em torno disso, não é sinal de preocupação. Deixa eu fazer as coisas, né, para ter a maior proteção para mim e para minha família, para as pessoas próximas e para as outras pessoas, não colocarmos outras pessoas em risco. Mas o excesso... Nesse momento é necessário, né? Tem uma quantidade que é importante para todos, né? Exatamente, então não é dizer que a pessoa, não, isso é bobagem, não precisa arrumar, não precisa limpar, pode sair sem máscara, pode juntar, pode... Não. Só que a gente vai ter um tempo saudável desse cuidado. Agora, tem pessoas que passam o tempo inteiro na frente da televisão assistindo só noticiários muito complexos, muito aflitivos, né, e deixam de fazer uma atividade física mesmo que em casa, porque é possível, né, com os meios todos que nós temos, né, se nós compararmos com a gripe espanhola em 1918, não tinha esse tipo de recurso. Então, nós temos hoje, né? Então, é o excesso. Se a pessoa passar o tempo inteiro do seu dia, é mais do que alerta, né? Temos que ficar atentos realmente. Agora, a preocupação, quando ela se torna excessiva, né? No caso da compulsão que a senhora mencionou, ela pode chegar a ter manifestações físicas? A pessoa de tão preocupada com aquilo, ela pode realmente ter os sintomas da doença que tanto a preocupam? Com certeza. O que acontece, né? O que temos falado bastante. Pessoas, não falemos nem da psiquiatria. Imaginemos que eu seja uma pessoa com asma. Eu nunca tive transtorno de pânico, eu nunca tive transtorno obsessivo compulsivo, mas eu tenho um quadro de asma. E eu sei que asma
eu estarei no grupo de risco, né? Então, isso faz com que eu precise saber distinguir o quadro que eu já tenho habitualmente de asma. Então, o que eu faço habitualmente, qual o medicamento que eu uso quando eu estou em crise que me faz ficar ok. E se eu não ficar ok com os procedimentos habituais, eu preciso investigar se é COVID-19. Né? Então, isso eu estou falando de pessoas com asma, mas digamos que estejamos os diabéticos, hipertensos, né? E as pessoas que já têm um perfil ansioso. O ansioso, ele tem uma tendência a focar somente no problema e catastrofizar. Então, se ele puxar, agora eu inspirei e já senti um pouco de incômodo, isso já é Covid, eu já tenho que ver, já tenho que comprar alguma coisa, eu já tenho que ver quanto está a minha oxigenação, porque isso aqui pode ser, né? Então, aí nós usamos essa fórmula, que é uma fórmula da ansiedade. O que ela diz? A ansiedade vai aumentar quando a gente estiver vendo a situação como muito arriscada ou muito perigosa. E vamos combinar que é uma doença complexa. Ninguém vai dizer que não é uma doença sistêmica. Os sintomas aparecem de formas muito diferentes, né? De famílias onde uma pessoa se contaminou, ninguém mais se contaminou. Então, é perigoso e é arriscado, sim. Mas como é que eu vou me acalmar? Eu vou diminuir a impressão que eu tenho de risco e perigo, vendo realmente a situação. Como as pessoas até dizem, eu recebi até uma piada de mau gosto, onde dizia, se você é diabético, hipertenso, sedentário, tem mais de 60 anos e é obeso, você não precisa do Covid. Né? Como se fosse assim, tu já está acabado, né? Mas o que nós sabemos em relação ao risco? Que mesmo nos grupos de risco, não é contrair a Covid-19 é igual a eu vou ser entubado e morrerei. Né? Apesar dos números serem muito assustadores, o mais provável é não ter complicação, não ser entubado. E mesmo os pacientes que vão ao hospital e são entubados, não é 100% deles que vão a óbito muito antes, pelo contrário, porque senão ninguém iria, né? Todo mundo ficaria fora. Claro que nós temos uma sobrecarga de leitos ocupados, por isso os cuidados das autoridades nesse monitoramento. Isso é fundamental, mas o que a pessoa precisa entender, quais são os recursos dela para lidar com isso, né? Então, ela aumentar os seus recursos, as suas qualidades pessoais, eu sou cuidadosa, responsável, né? E também as suas atitudes, eu tenho feito isso e aquilo, eu chego na minha casa, eu tiro os calçados, né? Eu sou de uma família de origem alemã, então para mim sempre, na casa dos meus pais, nunca que se entrou com os calçados da rua para dentro de casa. Né? Isso era uma coisa que não se usava, né? Mas é uma coisa que agora volta como se fosse uma inovação do momento. Mas é mesmo, nós trazemos muita coisa da rua, né? Mas nós não precisamos, então, por isso, ter os cuidados, nós vamos diminuir a ansiedade. E a pergunta que mais acalma é o que é mais provável que aconteça nessa situação? A pessoa não vai conseguir responder, o mais provável é o contrair a doença e morrer. Né? Se eu estiver tomando os cuidados, cuidando da minha família, se eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Então eu tenho todos os cuidados, então eu faço isso, o mais provável não é ter a doença e morrer. Mas mantendo, claro, os nossos cuidados são fundamentais. Agora, esses cuidados, como a senhora mencionou, né? Chegar em casa, deixar os sapatos lá de fora, separar a roupa, lavar logo as mãos, lavar as compras ou qualquer coisa que a gente tenha trazido da rua, eles estão, nesse momento, são necessários. Mas a gente sabe também que a ritualização pode ser um sintoma de doença. Qual seria essa linha tênue aí, quando que deve acender a luzinha de alerta? Exatamente, essa é uma preocupação, de novo, em relação ao tempo que nós usamos, né, com isso. Então, se eu sigo, há uns 15 anos aproximadamente, a recomendação de saúde era a lavagem das mãos para ser eficaz para evitar a contaminação,
era 9 segundos. Isso há uns 15 anos aproximadamente. Hoje em dia, a recomendação são 20 segundos. Tanto é que dizem, canta parabéns para você 2 vezes, né? Então, coloca as crianças para cantar parabéns a você 2 vezes, às vezes eles cantam correndo, mas lavagem de mãos por 20 segundos. Então, isso é uma coisa que me mostra que eu estou no caminho certo. Agora, se eu lavei por 20 segundos, aí eu estou secando a mão e penso, não, acho que não ficou bem lavado. Lavo mais 20. Aí segundos, aí eu vou secar, lavo mais 20 segundos. Essa é a questão, é o tempo que nós tomamos, né? Essa ansiedade, aquela pessoa que fica acompanhando os números de mortes e contaminação, isso pode afetar o nosso próprio sistema imunológico? Sim. Essa é uma questão, porque no nosso cérebro, né, nós temos, não é a amígdala da nossa garganta, né, mas é a amígdala cerebral, ela fica numa regiãozinha por aqui, e aí ela está diretamente conectada com o nosso córtex, e principalmente com essa parte aqui, que é o córtex pré-frontal. Então, ela é que tem todos os nossos temperos de emoção. Quando a gente fica excessivamente ansioso, nós acabamos não conseguindo mais ter tranquilidade, né? E aí o que acontece com isso? O cérebro fica muito desgastado, né? Há um descontrole no cortisol realmente, né? E isso faz com que as nossas defesas possam venham a ser prejudicadas. Então, muitas vezes, de algumas pessoas, nós temos que até introduzir medicamentos ou técnicas, né, cognitivas e da dialética também, da comportamental dialética, para que ela consiga acalmar. O que a gente diz da comportamental, a gente faz regula a emoção de cima para baixo, é top, bottom, e a comportamental dialética é de baixo para cima, bottom up. Então, é uma complementação, inclusive é um trabalho que nós temos feito, né, de ajuda nessas situações, porque há risco sim. Então, voltando, então se há risco, nossa, é perigoso, então realmente meu sistema imunológico vai piorar e eu vou ficar mal. Não, vamos voltar para o raciocínio, o que é mais provável que aconteça, vamos cuidar o tempo que nós ficamos, né, na frente da televisão, eu vou dividir o tempo entre o que eu preciso ter de conhecimento e as outras coisas que eu preciso fazer para manter a saúde. Né, uma paciente que eu acompanho, eu não conheço a casa dela, mas eu sei que ela reside em uma casa, e a filha me avisou, olha, minha mãe não sai da frente da televisão, porque ela diz que tem que saber tudo sobre o Covid para se proteger, porque ela é do grupo de risco. E isso, o que aconteceu? Estava sendo desvantajoso, cada vez mais nervosa, sem conseguir comer, sem conseguir dormir. E aí eu disse, olha, vão para o jardim, tirem fotos de plantas, né? Revivam coisas agradáveis, planejem coisas boas para frente e monitore o tempo que ela fique realmente na frente da televisão, né? Então, assim, é uma coisa que parece boba, mas se nós passarmos o dia inteiro na frente da televisão só olhando tragédias, né? Como que nós vamos nos sentir bem? Como que nós vamos nos sentir aptos a lidar, a ter os cuidados, né? Então, saber que isso é ruim, né? Ninguém diz que a pandemia está sendo uma maravilha, mas assim, é ruim, mas o que eu posso fazer de melhor para sair do outro lado, né, com mais saúde? A mesma coisa, eu até trouxe um termômetro, né? Porque algumas pessoas nem sabem que isso é um termômetro de mercúrio, mas algumas pessoas passam o dia inteiro medindo a temperatura também corporal, né? Isso não vai fazer diferença nenhuma, pelo contrário, ela vai passar parte do dia dela só olhando para o termômetro ao invés de fazer outras coisas, né? Procurar atividades, yoga, meditação, aulas no YouTube, né? Que nós temos muitas coisas disponíveis no momento. Então, ter esse cuidado, eu não sei se está ficando clara essa questão dos cuidados, né?
Sim, essa é a questão do estilo de vida, né? Como a senhora mencionou, assim, o exercício, ou esse exemplo, né, de ir para a natureza, tirar fotos de natureza. Que mais que é importante? A qualidade do sono, uma boa alimentação, é isso, o estilo de vida se reflete também na nossa saúde mental, não é isso? Exatamente. Aí o que nós precisamos fazer? Né? Algumas pessoas dizem assim, ah, não, mas o meu caso é muito grave, imagina se eu meditar vai me ajudar. Não está entendendo, né? Mas aqui nós trabalhamos, né? Como eu falei no nosso, eu uso uma figurinha que ela é uma Buda. Isso aqui é um cofrinho que eu ganhei uma vez de uma paciente e aqui meu consultório tem um canto do café, né? Então eu digo para a pessoa assim, o efeito cafeteira ou o efeito Buda. Por mais que nós estejamos muito ansiosos, muito preocupados, estejamos com atenção plena ao que nós estamos fazendo. Então, as pessoas aqui, nesse exemplo, as pessoas envolvidas na produção dessa entrevista, né? Todas nós temos preocupações, todas nós conhecemos alguém de grupo de risco, nós podemos ser do grupo de risco. Né? Mas agora tá, eu entendo isso, mas o meu foco é agora. Então, quanto mais eu faço uma coisa de cada vez, mais calma eu vou me sentir. Então, eu vou agir como se eu não fosse ansiosa. Não é, eu não aguento, não, calma. Uma coisa de cada vez, foca, aproveita, né? Então, esse é um dos maiores desafios que nós temos, que a gente chama que é uma meditação informal, não é a meditação de ficar em posição de lótus 1 hora, né, em 24 horas, né, se a gente fizesse isso, eu fico esse período em posição de lótus. O objetivo da DBT, terapia comportamental dialética, é que a pessoa fique a maior parte do tempo do seu dia em atenção plena, prestando atenção nas coisas, com cuidado, né, e aí a gente faz, até aproveitando essa questão, mas como fazer isso também nesse momento onde está tudo proibido, atendimentos, consultas, o próprio Conselho Federal de Medicina autorizou videoconferências, né? Então, assim, nós temos percebido no nosso dia a dia que é bastante eficaz o atendimento por videoconferência, né, nesse momento. É uma coisa bastante eficaz mesmo. E aí, na equipe que eu trabalho, nós somos 2 psiquiatras e 3 psicólogas. E nós sempre conduzimos grupos presenciais no consultório. Só que com a pandemia, nós decidimos oferecer grupo online, né? Então, nós temos isso, a reunião é aos sábados, nós estamos no 3º grupo, vamos começar agora o 3º grupo, né? Então, realmente, como estar com atenção plena ao presente, como aprender estratégias. Tem uma estratégia chamada Acalme-se, que está disponível no Google, né, na internet, que é do Bernard Ranger, do Rio de Janeiro, e ela é fantástica. E o primeiro A do Acalme-se é aceite a ansiedade. Então, agora é a aceitação radical. Aceita que estamos como estamos, né? Então, enquanto que nós chamamos de redirecionamento da mente. Enquanto eu não aceito, eu fico rejeitando, eu fico sofrendo e eu vou só para o lado da rejeição. Quando eu aceito, eu vejo quais são outras formas que eu tenho de lidar com isso, né? Então, aí me dá outras alternativas. Então, como eu falei, a gente tem o grupo, né, que eu vou mostrando os slidezinhos aqui, que é um grupo do consultório, que nós estamos oferecendo exatamente com isso. Então, nós temos vídeos no YouTube que falam, né, que dão dicas de como lidar com o que fazer durante a pandemia, a diferença de preocupações improdutivas e preocupações produtivas, né? Então, a preocupação improdutiva é aquela, eu já fiz tudo, já tomei todos os cuidados e eu fico, mas será que tá bom? Será que eu limpei? Será que foi suficiente? Será que eu não devia fazer melhor? Será que vai acontecer isso e aquilo? É improdutível, né? Então, vamos ver no produtivo. Então, tentar trazer, normalizar, não é subestimar, mas é o que nós temos e vamos ver como nós vamos fazer. E aí o endereço, então, no YouTube é esse saúde mental em inglês, né? Mental Health. A gente vai até colocar aí na tela para quem quiser acessar, né? Onde lá tem esses vídeos disponíveis.
Exatamente, exatamente. Aí tem o trabalho no grupo, né, que nós estamos com um pouco mais de 30 participantes. Nós não conseguiríamos ter 30 participantes num grupo presencial nas nossas salas de atendimento, né? Então, isso também, nós apresentamos slides, tem as pessoas que falam, né, sobre o que elas têm conseguido colocar em prática, e toda semana vai material, vídeo, áudio, prints, e assim a gente vai contribuindo para as pessoas acalmarem as suas emoções, né, e manterem comportamentos saudáveis. É isso aí, doutora Lia Kunzler, muito obrigada pela entrevista. Infelizmente chegou ao fim o nosso tempo, mas com certeza foram muitos esclarecimentos proveitosos. Muito obrigada, eu que agradeço o convite novamente, parabenizo-os também. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. E se você quiser fazer alguma sugestão para o programa, envie um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br/TV. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.